Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Estação Norusca, o podcast oficial do Esporte Clube Noroeste, a sua parada obrigatória no mundo alvirrubro. Desde já, eu agradeço a você que está assistindo aqui ao nosso podcast. A gente traz para você informações do elenco, da diretoria, de torcedor, todo mundo que é apaixonado pelo nosso time do coração. Obrigada aos torcedores e, é claro, aos nossos patrocinadores também, porque sem eles não seria possível a gente estar por aqui. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio o treinador de goleiros do Norusca, Bruno Uchoa. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigada por topar o nosso convite e bater um papo aqui comigo. Primeiramente, obrigado a vocês pela oportunidade. Para mim é uma satisfação gigantesca estar aqui para falar do nosso querido Norusca, principalmente dos nossos goleiros, né? Exatamente, dos nossos goleiros, que levam uma fama não muito justa às vezes, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro, Bruno, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho pra gente sobre a sua história, quem é o Bruno Uchoa e qual que é a sua trajetória aí no futebol. Bom, vamos lá. Eu sou nascido em Uchoa, né? Cidade vizinha de São José do Rio Preto. Saí de casa meus 14 anos em busca de um sonho. E hoje eu vivencio esse sonho meu, né? Eu joguei São Caetano, comecei no São Caetano, fui profissionalizado lá. Tive uma carreira curta como goleiro, porque sofri um acidente, né? Mas Deus quis assim, eu continuei no ramo, na preparação de goleiros. Desde 2012 que eu tô na preparação dos goleiros. E hoje, para mim, foi uma experiência única, né? Um negócio muito, muito bacana, que eu dei a continuidade devido ao acidente, mas consegui estar na preparação. Isso aí para mim foi muito gratificante. E como é que foi essa transição para você de jogador, de goleiro, para preparador? Porque você jogou durante quantos anos? Deu uns 12 anos, mais ou menos. Ah, bastante. Isso. Não foi pouco tempo, não. Foi bastante. Então você tinha uma mega experiência dentro de campo, né? Sim. E você sempre pensou, depois que eu parar de jogar, eu quero ser preparador de goleiros, ou não? Foi algo que aconteceu? Foi automático, né? Porque que não falei, aconteceu essa fatalidade. E aí essa transição para mim, ela foi um pouco, digamos assim, dolorosa, né? Porque essa transição de atleta para comissão, a gente sente um pouco no começo. Uhum. Mas eu consegui superar isso foi ao tempo, né? E hoje eu sou um cara privilegiado no que eu faço, né? Graças ao Noroeste, que me deu essa oportunidade. E isso foi acontecendo no decorrer da minha carreira, com muito dedicação e trabalho no que eu faço. Agora, como preparador de goleiros, treinador de goleiros, só no Noroeste ou você atuou em outras equipes? Atuei em outras equipes também, né? Muitos números, né? Se for ficar falando todos os times que eu joguei e os clubes que eu trabalhei, a gente vai perder um tempo. Mas tive uma boa passagem aí por Mojimirim também, né? A América de Rio Preto, a própria Ferroviária de Araraquara, onde eu comecei, né? Logo que eu sofri acidente, que eu tive a transição lá. E entre outros aí também. E hoje, há 6 anos, defendendo os nossos goleiros aí, né? Na preparação do Noroeste, e isso eu sou muito grato e feliz pelo clube e pela oportunidade. Agora, é sempre normal, por exemplo, enquanto a gente é aluno, a gente acha que o professor é chato e implica com algumas coisas, aí você vai, vira professor, aí você entende talvez o que o aluno sentia e você percebe quando você estava errado e quando você era aluno. Jogador, quando era jogador, eu achava umas coisas que o treinador falava nada a ver, aí vira treinador, consegue visualizar o jogo de outra forma e o trabalho de outra maneira. Qual que foi a principal diferença na sua visão como goleiro e como treinador de goleiros? Exatamente, uma boa pergunta. Como a gente vivenciou os dois lados, né? Eu, ex-atleta e agora comandante. Quando você é atleta, você, mas por que vai fazer isso hoje? Mas por que isso? Mas, por outro lado, hoje é essencial você fazer. A gente vê totalmente ao inverso do passado. Por que isso? Primeiramente, hoje, o nosso trabalho, ele é muito visado na parte psicológica do goleiro. Uhum. E antigamente não tinha isso, né? Hoje você tem que ser muito amigo do seu goleiro e o goleiro ser muito amigo do preparador de goleiro deles. Então, antigamente você não tinha esse contato próximo
ao preparador de goleiros. E hoje, como entra ano e sai ano, o futebol ele vai ficando mais moderno, totalmente diferente, entendeu? E essa ligação hoje com o goleiro, ela facilita hoje a preparação. Hoje nós falamos assim, você não tem que ser só um treinador de goleiro, ir lá no campo, fazer o trabalho. Você tem que trabalhar a parte mental dele também. E isso é uma diferença muito grande, eu atleta, eu agora comandante. Então, isso que eu peguei de bate-pronto, que eu vejo que é a diferença, entendeu? Isso porque você não tinha essa preocupação com a cabeça, era isso? Isso, exatamente. Antigamente era muito distante essa aproximação com o treinador de goleiro, né? Hoje você tem que trabalhar o mental dele para você conseguir ter um bom ambiente, que não fala. A gente não pode ter um bom ambiente, tem que ser um excelente ambiente dos goleiros ali, né? Porque nós somos em 5 ali, em 5 e 6, e se você tiver um ambiente ruim ali, o negócio não desenvolve. Então, hoje, o que eu mais prezo, até quando vai contratar um goleiro, a gente procura saber o histórico dele, para não ter problema ali na parte de campo e extracampo também, que é um fator principal que a gente preza também. Você acha que o goleiro é um dos jogadores que mais sofrem pressão? É que você começou a falar no começo, é uma posição ingrata, né? Ingrata. A gente é o primeiro a entrar em campo, é o último a sair, a gente fecha o gol, os 90 minutos, aí nos acréscimos, você tomou um gol, você é o pior em campo. Então, o bom, ele é esquecido rápido na parte nossa dos goleiros. Então, é uma posição meio ingrata. Mas a gente é diferente, né? A gente gosta dessa pressão e para trabalhar na nossa posição tem que saber suportar essa pressão, senão não trabalha. Tem que saber suportar, porque se o time leva uma goleada, a culpa é sempre do goleiro. Exatamente. Agora, se o time não leva nenhum gol, nunca ninguém vai lembrar que o goleiro fez a parte dele, né? Exatamente. Falar no máximo, foi uma boa defesa. Exatamente, é só isso aí. Aí, não foi obrigação. Não fez mais que obrigação, tá lá pra isso. Tá lá pra isso, tem que pegar a bola. Exato. É exatamente isso. E como é que você tenta passar isso pros seus atletas? Aquilo que eu falo, né? Quando você transmite pro seu goleiro, você aprende o que você está ensinando também. A gente tem que ter essa ligação muito forte com eles. E hoje, o trabalho do goleiro, como eu disse no início, ele tá ficando mais moderno a cada ano que passa. E a gente tenta, eu principalmente, não só eu, mas todos preparadores de goleiro do Brasil, nós somos privilegiados hoje, porque todos, tá? Não é só eu, Bruno Shoa, que fique bem claro, tá? Todos. Eu tô defendendo aqui a nossa marca. Todos os preparadores de goleiros do Brasil faz um excelente trabalho hoje, porque a modernidade, ela vem numa evolução muito, muito nítida, muito boa, que hoje você trabalha o mais próximo do modelo do jogo. Você tem que trabalhar isso. Uma velocidade de reação, um chute de mega longa distância, chute diagonal. Então, um exemplo que acontece com esse novo trabalho hoje que vem surgindo. Hoje você faz um chute diagonal, hoje eu sou privilegiado que eu chuto com as duas pernas. Eu faço um chute com a minha direita no canto esquerdo do goleiro. Chute diagonal. No lado esquerdo, com a minha perna esquerda, no chute lado direito do goleiro. Tudo acontece no jogo. Hoje, o atacante joga de pé trocado. Então, você tem que trabalhar sempre o mais próximo do jogo. E a gente sempre tenta colocar em prática isso para acontecer no jogo mais próximo que pode acontecer para ele estar ali para resolver a situação. E você, então, durante os jogos, é óbvio, você também faz análise não só do elenco do seu time, do Noroeste, mas análise do time do adversário. Então, você precisa estar ligado, eu vou jogar semana que vem contra tal time. Essa é a parte forte desse time e eu preciso passar para o meu goleiro o que ele precisa fazer. Como é que é essa análise tática da sua parte? Exatamente. Isso daí também entra hoje no novo método de trabalho. Isso daí. Que eu acabei de falar agora, a gente faz sempre o próximo do jogo. Eu tenho que analisar o batedor de falta do time adversário, fazer análise, o atacante, se ele bate para fora, para dentro, tirando, cruzado, meia altura, entendeu? Então a gente, além do nosso, a gente faz análise do adversário também. E isso que facilita pra gente hoje essa análise, esse estudo, a gente já vai pro jogo sabendo o que pode acontecer. É claro que não
não vai acontecer realmente, mas você tá pronto para qualquer situação imprevista ali dentro do gramado. E eu bato sempre nessa tecla com eles que a gente tem que fazer, entendeu? E isso vem nos facilitando bastante. E como é que é a rotina dos goleiros do Noroeste hoje? Como é que funciona a rotina de treinamento de vocês? A gente tem a nossa preparação do pré-treino, né? Aquilo que eu disse no começo, a gente é o primeiro a entrar em campo, né? O último a sair. Eu marco sempre 40 minutos antes com os goleiros, a gente vai pra academia. Hoje, não é porque eu passo todos os dias na academia, é o trabalho de força que a gente faz, não é? Tem um preventivo, tem vários sentidos que você possa trabalhar hoje o goleiro na academia, fazer o pré-treino, entendeu? Então a gente vai pra academia 40 minutinhos antes, vai pro campo, consigo desenvolver meu trabalho para passar pronto pro treino principal, que é do treinador. Então é uma rotina diária, né? Que a gente já tem, é mais ou menos desse perfil. E eles acatam super bem. É um quadro de goleiro fantástico que eu tenho aqui hoje no Noroeste. Não só hoje, como todo o tempo que eu tô aqui já, né? E eu sou muito feliz por eles. E eles treinam mais? A gente pode dizer que eles treinam mais? Porque além do treino com o elenco todo, eles têm um treino específico para eles. Exatamente. Hoje, como a gente faz um período do dia, é um período bem distribuído que a gente fala. Uhum. Eu não posso começar meu treino no mesmo horário deles. Sim. Por quê? Depois tem um aquecimento rápido, tiro curto ali que é de 12 minutinhos, e já entrega pro treino principal. Então a gente tem um treino, eu tenho que saber distribuir essa carga. Aí o que eu faço? É onde que eu vou esses 40 minutinhos antes para eu ter esse tempo para eu trabalhar o goleiro. Aí eu trabalho eles, a hora que eles chegam, aquecimento, no treino principal, eles estão prontos. E sabendo, sempre tendo os números para não ultrapassar o seu goleiro, senão você vai perder ele. Agora, qual que é a necessidade do entrosamento entre o goleiro e o restante do elenco, o goleiro e a zaga? Como é que vocês trabalham isso? Qual que é a importância de ter esse entrosamento no time? Ponto importante também. A gente frisa sempre entre nós ali, antes do jogo, a gente conversa bastante, tanto no treino também, tem que ter essa ligação entre os nossos goleiros com os zagueiros, volante, para não haver atrito ali durante a partida, porque hoje a voz ativa do goleiro ela é importante no jogo. Então a gente já leva isso desde o treino pro jogo, porque o que você treina é o jogo. Uhum. O jogo é o treino, então você não pode chegar no jogo sem saber o que você vai fazer. Então a gente já parte desde do treino pro jogo isso aí já. E a comunicação ali é muito boa, os caras são bem entendedor, são fáceis de lidar com eles escutam a gente perfeitamente e abraçam a causa. E como é que você enxerga o entrosamento da equipe do Noroeste hoje, entre os jogadores mesmo? Você, como treinador, o que você avalia? Pensando já na Copa Paulista, que é o nosso compromisso de agora. Olha, uma reformulação no elenco, ela sempre é difícil, né? Porque eu tô aqui há 6 anos, vou fazer 6 anos que eu tô aqui, e a gente sempre teve uma base que vem há 4 anos, 5 anos jogando junto. E pelo esse pouco tempo de preparação, a análise que eu faço é que o nosso time tá muito, muito bem entrosado já, nesse tão pouco tempo, porque você começar do zero, todos sabem que não é fácil, né? Mas eu bato na tecla que o time tá muito bem entrosado, muito bem treinado. O Canela é um cara sensacional, um cara da modernidade, jovem, que tá procurando seu espaço, fazendo um trabalho fantástico, né? E a preparação dele tá sendo a melhor da maneira possível. E eu tô muito confiante que o time tá muito bem postado já nesse tão pouco tempo. E o entrosamento entre o treinador de goleiros e o treinador oficial do time, né? É importante ter esse entrosamento. Como é que você conversa? Como é que é o seu papo com o Canela, no caso, para vocês estarem na mesma linha de treinamento? Importante. Um fator muito, muito importante. Não só com o Canela, né? Com a comissão técnica, com o Andrezinho, preparador físico, né? Todo mundo junto. Isso. Ali, né? A gente tem que ter um diálogo muito sadio ali pra gente bater o treino. A gente sempre faz uma reunião antes para saber o que vai acontecer no dia seguinte. Pra gente tem que ter essa comunicação. Porque eu tenho que fazer o meu aquecimento já avisando o treino principal do Canela, que é o treinador principal.
Então a gente tem que ter esse diálogo e a gente se deu super bem, né? Que nem eu acabei de falar agora, é um cara novo, é um cara dos nossos, que veio para somar, ajudar a gente. E o Andrezinho também, eu tenho que saber sobre a parte da preparação física para nós entrosar também. E a gente chega numa conclusão ali e já deixa tudo pronto para o dia seguinte. Então, nós temos uma intimidade muito boa ali com relação ao dia a dia nosso. E você está no Noroeste há 6 anos, né? Então você já viu muita troca de treinador, né? E sempre tem que se adaptar, tem que ter mente aberta, tanto com quem chega, né? Quanto você também, para entender o estilo de trabalho de cada um. Exatamente. Eu costumo dizer assim, né? A essência, ela não pode mudar. Você tem que se adaptar aos que chegam, aos que saem, porque você não pode deixar de fazer um trabalho porque esse treinador não faz, ele não gosta. Porque a gente tem que fazer tudo no contexto geral, visando lá na frente. Porque depois chega o treinador, mas o que o outro não gostava, o outro gosta. Então a gente não pode mudar a essência. Eu sempre bato nessa tecla. A gente tem que estar sempre pronto para qualquer situação. E isso eu levo comigo direto. Essa linha de trabalho, que eu não posso deixar de fazer um trabalho porque o treinador não trabalha. Então a gente trabalha tudo um pouco, entendeu? E você, como noroestino, torcedor do Noroeste, né? Sim. Antes de começar a trabalhar no Norusca, o que você sentia por essa camisa? O que você achava? Já torcia pelo Noroeste ou não? Como é que era, Bruno? Era um desejo muito grande, né? Porque foi um desafio. Quando o Luiz Carlos Martins veio pra cá, a gente tinha uma boa intimidade, né? E ele, quando me fez o convite, eu não pensei 2 vezes, porque eu tinha trabalhado aqui em 2015 já. Em 2015 eu trabalhei aqui já. Eu tive uma passagem aqui. E o Noroeste do interior, ele é gigante, né? Gigantesco, vou falar a verdade. É um time gigante. E sobre a diretoria, eu fiquei mais entusiasmado, mais, assim, não pensei 2 vezes. Porque quando eu cheguei aqui, eu fui bem recebido. Por todos aqui, por todos. E hoje o Noroeste, eu tive essa crescência com o Noroeste. Isso pra mim foi muito gratificante. Eu estar aqui, eu fazer parte dessa história pra mim, foi uma coisa que eu vou levar pra minha vida toda. A minha marca ficou aqui. Apesar que história são esquecidas às vezes, né? Mas isso comigo eu tenho, né? E eu sou muito grato ao nosso presidente, Reinaldo Mandalite, ao Rodrigo, a toda a diretoria, ao Deda, nosso gerente, que é um cara extremo, profissional, todos. Eu sou muito grato pelo Noroeste, diretoria, de estar nos proporcionando tudo isso, porque eu acho que foi uma via de mão dupla aqui, né? O Noroeste precisava de mim e eu precisava do Noroeste. E casou isso, né? E deu certo. Então, a minha conquista, a minha felicidade hoje é do Noroeste. E eu sou muito grato a eles por me proporcionar esse momento. Tem algum momento, algum jogo marcante, algo que você lembra, assim, que realmente marcou a sua história com o Noroeste? Um jogo mais difícil, ou um momento de felicidade, ou um lance específico que você traz na memória, assim? Com certeza. Inclusive, não fui muito feliz porque eu fui expulso. E o nosso querido presidente sabe disso. E não foi fácil. O que você aprontou? Foi o jogo em 2022 da Série 3, nós de São Bernardo. No jogo de ida, a gente tomou 2-0 lá e voltamos em casa. E nós já tínhamos batido na trave 2 vezes já para subir. E aquela emoção era muito grande da gente conquistar esse acesso, né? E a gente foi lá, perdemos 2-0, voltamos em casa. O time fazendo aquela cera, o São Bernardo, o goleiro não queria jogar. Resumindo, a gente fez 1-0. No final do jogo, os 42, empatamos o jogo. E aquele negócio foi tão forte pra mim que eu saí, atravessei o campo correndo. E eu fui expulso desse jogo. Porque você atravessou o campo, tanta felicidade. Exatamente. E a final também, né? No mesmo ano, eu tava expulso, mas eu tava lá presente. Foi uma coisa histórica, marcante que ficou. Então, até os radialistas lá estavam já falando que o Comercial era campeão. O Comercial é campeão da Série 3 e tal. E aí, a hora que a gente fez o gol, aquilo foi muito, mas muito. Só quem tava lá para ser aquele. Eu chego até a ficar meio emocionada. Porque quem trabalha com isso sabe o que é essa quanta importância do título. Você coroar com o título isso, né? Sim. Então, para nós, foi uma coisa muito inesquecível, né? Mas o marcante para mim foi o dia do acesso que nós
revertemos o placar e subimos, né? E a final lá que nós conseguimos coroar com esse título que foi muito, muito importante para mim. Agora, o que passou pela sua cabeça quando você atravessou o gramado? Eu falei assim, agora já foi. Agora já foi, eu precisava desabafar, foi um desabafo pra mim, né? Foi mais ou menos assim. E aí eu tive essa fatalidade de ser expulso, né? Você ficou bravo? Demais, porque eu queria estar no jogo da final, e aí eu não consegui estar lá dentro de campo, mas eu tava lá torcendo, depois eu consegui entrar, e o importante é que eu fiz parte da história. Exatamente, fez e faz, né? Graças a Deus, muito bem feito, e vamos trazer mais alegria pro nosso torcedor, que o Bauru merece. Agora, qual que é a mentalidade de vocês, falando do elenco, da comissão técnica, para essa Copa Paulista? Porque tem gente que fala assim, a Copa Paulista é um teste, é só um teste. Não é só um teste, né? O objetivo de jogar para ganhar tem que estar sempre em mente. Com certeza, a gente frisa direto. A Copa Paulista, apesar que nós já temos a vaga, né, da Série D, nós vamos em busca da Copa do Brasil, que é de alta importância para o clube também, né? Tanto financeiramente quanto o calendário. Então, quando você entra numa competição, tem que ser de sub e alta importância, em todo sentido. Quando você entra numa competição, você não vai entrar para você, só mais uma, porque a Copa Paulista é isso. Não. A gente tem que manter o nível de concentração lá em cima e fazer o máximo de resultado que você puder fazer. Nós vamos em busca da Copa do Brasil. Graças ao nosso bom Deus, que nós já temos a Série D. Agora nós vamos atrás do outro objetivo e nós vamos alcançar. Agora, quais são os goleiros que você mais admira, assim, no trabalho, na sua trajetória? Eu consigo lembrar que o Cássio, que é muito amado, o Rogério Ceni, polêmico, mas também fez um excelente trabalho. O Tafarel, eu era pequenininha, eu via Tafarel! Para você, quais são os goleiros aí que você se inspira e traz para os seus goleiros a forma de trabalhar? Olha, tem bastante, né, que a gente idolatra, assim, que a gente tem uma referência. Você tem que ter uma referência na vida. Referência. Tudo que você vai fazer, você tem que ter uma referência. E eu sempre gostei do Marcos. Fantástico, esqueci de citar o Marcos, fantástico. Então, assim, não tanto o Cássio, também é um profissional que eu admiro muito, né? E o próprio Everton agora, do Palmeiras, que são nossas, agora, modernidade, né? Sim. Da nossa época. Tafarel, dispensa comentário. O próprio Dida também. Eu era fãzaço do Dida. Eu gostava do jeito, do modo do Dida de jogar. Eu já tenho até brinco lá com o goleiro nosso, Henrique, que ele tem muito o estilo do Dida. Que legal. Entendeu? Então, tipo assim, são vários. For frisar só um aqui, eu vou ser... Injusto. Eu vou estar sendo injusto, exatamente. Então, é mais ou menos essa linha aí que eu sigo, que eu tinha uma referência desses nomes aí. Excelentes referências, né? Agora, para fechar, o que a torcida pode esperar dos goleiros do Norusca nesse campeonato e do seu trabalho no que está por vir ainda? Eu sempre falo, né? A dedicação, ela traz resultado. E isso aí nunca vai faltar em mim, dos goleiros, do geral. Pode esperar muita força, muita garra, determinação, que nós sempre teve, né? E eu sempre falo para eles, desde 2019 que eu cheguei aqui, o goleiro que entra, ele dá conta do recado. E nunca foi diferente aqui. E para vocês verem que eu tô aqui no cargo há 6 anos, então, se eu não tivesse resultado, eu não estaria aqui. Isso é óbvio do futebol, é o beabá do futebol. Quando não tem resultado, tem que ter a troca. E, então a gente vem fazendo um ótimo trabalho, e eu vou continuar fazendo. Busco recurso, busco me atualizar, estudar, coisas que eu nunca vou me acomodar. Então, pode esperar muita determinação de todos, os goleiros principalmente. Eu sou muito feliz pela entrega de todos, tá? De todos. Eles são muito, muito aguerridos e superam qualquer obstáculos. Muito legal. Bruno, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e bater um papo aqui com a gente no Estação Norusca. Obrigado eu. Obrigada a você por ter acompanhado mais um episódio do nosso podcast. Se não está inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, os seus comentários e acompanhe todas as novidades do Estação Norusca nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.